Quem achou 2 Coríntios 4, verso número 3 e número 4? Podemos ler? Todo mundo achou aí, gente? Diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, diga encoberto. De novo, encoberto. Para os que estão perecendo, é que está encoberto. Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, se o que Paulo está afirmando aqui a respeito dos descrentes é verdade, e é, porque é exatamente isso que está acontecendo com os descrentes. Eles estão impedidos de ver a luz que vem do Evangelho da glória de Cristo. Se isso de fato está acontecendo com eles, por que muitos de nós nos encontramos na mesma condição que eles? Veja, isso que Paulo está afirmando aqui é verdade a respeito dos descrentes, que eles não estão vendo o que precisam. Por que muitos de nós nos encontramos na mesma condição que eles? Note, ele está falando de descrentes. Quem são esses? São pessoas que não entregaram sua vida para Jesus, não nasceram de novo, pessoas que não professam fé em Cristo. E Paulo diz que o Deus desta era cegou o entendimento deles. É engraçado, querido, que muitos se encontram na mesma condição que os descrentes, muitos dentro das igrejas, com entendimento obscurecido, ofuscado, entenebrecido, em trevas. Jesus certa vez disse: olha, cuidado, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Existe uma luz negra. Não ache que luz é só esse negócio branco que você está vendo aqui. Jesus disse que a luz que pode haver em nós podem ser trevas. E o que eu acho interessante nesse texto é que isso está se cumprindo. Os incrédulos não estão vendo, não está resplandecendo para eles a luz do Evangelho de Cristo, porque o diabo tem cegado o entendimento deles. Mas por que isso tem se repetido conosco, se não fazemos parte daqueles que são chamados de descrentes? Será que nós estamos perecendo como eles, incapazes de ver o Evangelho de Cristo? Não é normal para nenhum filho de Deus, escute o que eu vou dizer, não é normal para nenhum filho de Deus não enxergar a luz do Evangelho. O filho de Deus que não consegue enxergar a luz do Evangelho pode estar caindo na mesma coisa que Paulo disse aqui a respeito dos descrentes. O Deus deste século está cegando o entendimento. Não ache, querido, que o diabo ataque apenas os incrédulos para não enxergar o que é preciso. Você também é atacado por ele. Na mesma direção. O diabo não quer apenas manter o incrédulo com o seu entendimento ofuscado. Ele também quer ofuscar o nosso entendimento. Ele também quer nos manter debaixo de trevas. Porque ele sabe que quando a luz do Evangelho brilha, o que acontece com você?
A Bíblia diz em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele sabe que todas as vezes que a luz do Evangelho que você ouve brilha na sua vida, resplandece na sua vida, mais da perfeição de Deus vai sendo transmitido para dentro de você. Então o diabo, ele tem um trabalho, querido, de nos manter como os descrentes, incapazes de ver a luz do Evangelho. Incapazes de perceber o que Deus não apenas está fazendo, mas também de enxergar ou de ouvir o que Deus está falando. A mesma investida que ele tem contra as pessoas do mundo é a mesma investida que ele transmite para nós. Quem está entendendo? Diga amém. O diabo luta para manter crentes e incrédulos debaixo da mesma ignorância. O que é estar debaixo de trevas? É estar debaixo de ignorância. E olha o tanto de crente ignorante que não existe. Irmão, se você for para a raiz da palavra ignorância, se você for lá pesquisar a raiz da palavra ignorância, ela sempre estará ligada a trevas. Se você for pesquisar lá a raiz da palavra conhecimento, ela sempre estará ligada à luz. O que o diabo está buscando fazer com as pessoas deste mundo? Mantê-las nas trevas. Ou seja, mantê-las debaixo da ignorância. E isso se reflete muito dentro das igrejas. Um monte de gente ignorante. Como eu disse, ignorância reflete trevas. É por isso que a Bíblia diz para nós conhecermos a verdade. E a verdade faz o quê? Brilha. Traz luz. Liberta. Amém? O conhecimento de Jesus traz luz, resplandece, tira você desse lugar de ignorância, aonde você está cativo, aonde você sai debaixo do cativeiro, de domínio do diabo, porque a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nunca celebre a ignorância e nunca se sinta satisfeito por não conhecer as coisas. Tem gente que se sente satisfeito com o pouco conhecimento que tem. Eu quero te dizer, se você está satisfeito com o pouco conhecimento que você tem, você está muito satisfeito com a muita ignorância que você carrega. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês se preocupam em aprender mais no seu dia a dia? A respeito de qualquer coisa. Aqui eu vou sair um pouco da Bíblia. Estou fazendo essa pergunta em relação a tudo. Quantos de vocês, durante o seu dia, se preocupam em deixar de ser ignorantes um pouco mais? Poucas pessoas. Poucas pessoas se dedicam em conhecer mais a respeito de qualquer coisa. E principalmente a respeito do conhecimento do Senhor. Principalmente no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Tem um monte de gente que está se contentando com o pouco conhecimento que tem de Deus. Me desculpa, que se você se contenta com o pouco conhecimento que você tem dele, você está se contentando com a muita ignorância que você tem do diabo. Porque quem conhece pouco o Senhor está debaixo de uma grande ignorância. É por isso que nós somos chamados para conhecermos e prosseguirmos em conhecermos. Você começa conhecendo, mas se você não der seguimento no seu conhecimento, como a verdade vai operar libertação em você. E o que Paulo diz aqui que acontece com os incrédulos? Eu vou ler de novo, querido. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, querido, eles estão separados da vida de Deus. Toda pessoa que está debaixo de ignorância está sendo separada da vida de Deus. O conhecimento do Senhor não vai separar você, vai unir você a Ele.
Jesus disse assim: aquele que não é por mim é contra mim, quem comigo não se ajunta. Você tem que conhecer a Deus, querido, para sair debaixo dessas trevas, para sair debaixo dessa ignorância. Paulo vai nos dizer em Efésios, no capítulo 4, verso 17 e 18, o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Olha, querido, quando a gente lê isso aqui, nós lemos isso aqui como se Paulo estivesse falando, e de fato ele está falando em relação aos gentios. Repito, quem são os gentios? São aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, são aqueles que não nasceram de novo, são aqueles que não se converteram, são aqueles que não professam fé em Deus. Esses são os gentios. Só que quando a gente olha com cuidado para o que ele está dizendo, eu olho para dentro da igreja e vejo um monte de gente aqui nessa mesma condição, ignorantes, dentro das igrejas, mesmo estando dentro das igrejas, estão separados da vida de Deus, porque se contentam em permanecer debaixo de trevas, se contentam em permanecer com o pouco conhecimento que tem a respeito de Deus. A insistência de Paulo para não vivermos como gentios era para que não fôssemos obscurecidos e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Paulo, querido, ele tinha um receio em relação à igreja de Coríntios. Paulo tinha um receio com que essa igreja caísse em algo. E em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 3, ele diz qual era o seu receio. Ele diz aqui: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Perceba algo aqui, ele diz a mente. O que é a mente? É o lugar onde você entende as coisas. Aonde está a ignorância? Está aqui, irmão. Ele diz: eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva, engane vocês também. Assim como ela fez com Eva, ela faça com vocês também. Tire vocês desse lugar onde vocês podem entender o que é de Cristo. Paulo tinha um receio. E sabe o que ele chama? Sabe o que ele diz aqui? Ele diz assim: se isso acontecer, a mente de vocês vai ser corrompida. O que é essa palavra corrompida? Olha o significado dessa palavra: desviar a igreja cristã daquele estado de conhecimento e santidade no qual ela deve permanecer. Preste atenção. Quando nós estamos debaixo de ignorância, isso significa estar debaixo de trevas. Estamos sendo corrompidos pelo engano da serpente, pelo mesmo engano que o diabo traz no mundo. Ele tenta trazer sobre nós. E quando essa corrupção se estabelece, o que acontece conosco é isso aqui: desviamos daquele estado de conhecimento e santidade no qual nós deveríamos permanecer. Tem um monte de gente com a mente corrompida. O diabo conseguiu desviá-los daquele estado em que eles precisam permanecer. Qual é o estado que você tem que estar? Não é o estado de Minas Gerais. Qual é o estado que você, como filho de Deus, precisa permanecer, querido? É debaixo de um estado de constante conhecimento, porque isso aqui é o que significa corrupção. É isso aqui que significa corrompido, ou se corromper. É você perder esse lugar de conhecimento. Para os judeus, o templo estava corrompido quando alguém o contaminava, ou em menor grau danificava algo nele, ou quando seus guardiões negligenciavam seus deveres. Vou repetir isso aqui. Para os judeus, o templo se corrompia quando algo, ainda que pequeno, estragasse lá. Se houvesse uma lasquinha que comprometesse o templo, para eles estava corrompido. Ou quando
quando os guardiões negligenciavam seus deveres, para eles o templo estava corrompido. Será que isso diz alguma coisa para nós? É muito provável que esse corrompimento seja devido à negligência dos guardiões do templo. Você está sendo corrompido porque você está negligenciando o cuidado que você deve ter consigo mesmo. Foi o que diz aqui. Se você continuar negligenciando o cuidado que deve ter consigo mesmo, você não vai conseguir trazer restauração. Você vai ser corrompido, querido. E junto com a corrupção vem o quê? A ignorância. E repito, ignorância é o mesmo que trevas. E quem anda nas trevas não pode agradar a Deus. E aí, por estar nas trevas, você está sendo separado da vida de Deus. Cada um aqui é responsável por si. Você é guardião do seu tempo. Você tem deveres para consigo mesmo. E uma das coisas que não podia faltar no templo, sabe o que era, irmão? Luz. Ignorância igual a trevas. Conhecimento igual a luz. O que não podia faltar no templo? Luz. O que não pode faltar no templo? Conhecimento do Senhor. Quando não tem conhecimento do Senhor, o que acontece com o templo? Diga, ele se corrompe. Vocês estão entendendo? O oposto da ignorância, querido, é o conhecimento. Quando você se priva do conhecimento que vem do alto, você se corrompe. Então nós começamos a entender porque muitos cristãos não estão vendo a luz do Evangelho de Cristo. Porque eles foram corrompidos, estão debaixo de ignorância, andando em trevas. Olha para mim. Quem esteve aqui ontem? Ontem nós tivemos um bom momento aqui, sim ou não? Sim. Nós tivemos um momento de conhecimento e aprendizado ontem. Quando eu cheguei aqui, a esposa estava tendo aula com as mulheres e tinha bastante mulheres. Só que poucas ficaram. Quando eu anunciei que nós íamos começar essas aulas, eu abri oportunidade para toda a igreja, sim ou não? Sim. Até mandei mensagem no grupo e pessoal para cada um, sim ou não? Sim. Falei, irmãos, nós vamos começar estudos. E eu estou abrindo a oportunidade para todo mundo vir participar, não foi isso? Sim. Só que muitas das mulheres que estavam aqui ontem, quando terminou a aula com a minha esposa, foram embora. E muitos dos quais deveriam estar aqui nem estavam. Deu o quê? Não contei, deve ter dado umas 10 pessoas, não deu? Não é? Mais? Quanto? 30? Rapaz, tiver dado 30, nem eu estou falando isso aqui não. Mas veja, por que eu estou dizendo isso, querido? Porque ontem, olha para mim, ontem nós tivemos um tempo de conhecimento. Ontem nós tivemos um tempo gostoso, foi gostoso, irmão. Foi na hora que a gente estava indo embora, minha esposa até falou, nossa, passou mais de 1 hora e foi rápido. Sabe por que foi rápido? Porque foi proveitoso. Só que o que nós fazemos? O pastor vem aqui e anuncia, irmão, vamos conhecer mais, você ignora. E a ignorância é parente próxima das trevas. O conhecimento é irmã íntima da luz. Mas eu falo para você, irmão, estamos abrindo a oportunidade, vamos aprender. Mas poucos respondem a isso. Por quê? Porque querem ficar nas trevas. Querem ficar debaixo de ignorância. Quando você tem desejo pelo conhecimento, você está dando passo em direção à luz. Mas quando você não quer, querido, as trevas serão seu companheiro. Eu falei aqui para o pessoal, vocês lembram de eu anunciar, falar assim, gente, eu vou começar as aulas, e o meu foco são aqueles que são recém-chegados. Sim ou não? Vocês lembram disso? Lembram? E aí ontem na aula eu falei assim, embora esse assunto já seja um assunto que eu falo há muito tempo, muitos dos que estão aqui há mais tempo, nem sequer se eu perguntasse para eles saberiam me responder. Ou seja, sabe onde você deveria estar? Não era na sua casa, era aqui. Aprendendo, deixando de ser ignorante. Alguns não desejam o conhecimento, querem andar na ignorância de seus próprios pensamentos. Querido, escute. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 2,
como crianças recém-nascidas, desejem. Faça o quê? Desejem. Ó, ele diz: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Você tem que desejar, querido, conhecer. Você tem que ter um anseio para que cada vez mais a luz da aurora brilhe sobre a sua vida. Você tem que ter um anseio para sair da ignorância. Você tem que ter um anseio por conhecer a Deus. Não é para ficar confortável na sua casa. Eu não vou atender o chamado porque eu tenho outra coisa para fazer. Não, porque você não está entendendo até agora que essas outras coisas que você está fazendo estão te deixando no mesmo estado de ignorância. Você tem que começar a desejar, querido, como criança recém-nascida, de coração, o leite espiritual, porque você tem um crescimento. Você tem que desenvolver sua salvação, irmão. Veja o que a sabedoria fala por meio de Salomão. Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 8. Olha o que diz aqui. A necessidade do conhecimento. Isso aqui é a sabedoria falando através de Salomão. Provérbios 8, a partir do verso 8, diz assim: todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimentos, são todas claras. São o quê? Claras. São o quê? Claras. Claras aqui não é apenas no sentido de que elas são compreensíveis, mas no sentido de que ela produz luz no caminho de quem a obtém. Olha o que Salomão diz, olha o que a sabedoria diz aqui: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Quando você obtém conhecimento, as coisas se tornam claras, a luz brilha, você se liberta. Ele continua dizendo: e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução do que a prata, e o conhecimento do que o ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Meu é o conselho sensato, e a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Agora olha esse verso, irmão. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Mas você quer continuar debaixo de ignorância. Quando existe um convite aqui para nós, se aproxime do conhecimento, porque ela vale mais do que o ouro puro. Mas você quer continuar debaixo de ignorância. Note o verso 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Como que vivem os gentios? Como que vivem as pessoas do mundo? Como elas vivem? Elas andam em procura do que desejam. E elas encontram. Só que o que elas encontram é trevas. E aqui, querido, nós temos uma promessa dele. Qual é a promessa dele? Ele diz: quem me procura, me encontra. Quem me procura, me encontra. O que significa isso? Significa que você só está debaixo de trevas porque você quer. Porque ele disse: se você me procurar, se você procurar luz, você vai achar luz. Se você procurar conhecimento, você vai se libertar. Só que nós precisamos mudar a direção dos nossos pés, mudando a direção do que o nosso coração deseja. Quer mudar a direção dos seus pés? Mude a direção do que o seu coração deseja. O que você está desejando? Conhecer mais? Ou continuar do jeito que você está e dizer: está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo muito bem? Não, irmão, não está tudo muito bem. Você tem um lugar para sair, um lugar de escuridão, um lugar... Querido, tudo, escute o que eu vou dizer, olha para mim. Tudo o que não acontece na nossa vida, por trás daquilo existe escuridão. Quer que eu repita?
Tudo que não acontece na nossa vida por trás daquilo existe escuridão. Porque conhecereis a verdade, luz. E a verdade vai fazer as coisas funcionarem. Mas nós amamos o quê? A ignorância. Então eu quero te dar uma palavra. Na próxima vez que você tiver um convite para o conhecimento, seja você o primeiro a sentar na fila. Seja você o primeiro. Pastor, cadê? Pastor, quando anunciar, fala, irmão, sábado que vem não vamos ter aula. Já na segunda-feira, pastor, vai ter aula mesmo no sábado. Aí na terça, pastor, estou esperando a aula, hein? Na quarta, pastor, eu quero aprender mais, hein? Na quinta, pastor, está chegando, hein? Na sexta, pastor, ó, falta um dia, hein? No sábado, meia hora antes do pastor chegar, você já está aqui. Agora, eu usei esse exemplo bobinho para te mostrar uma coisa. Existe esse desejo em você? Existe esse interesse em você? Sabe por que não existe? Porque você está confortável com a ignorância. Você está confortável com o seu lugar de não conhecer mais. Nós precisamos mudar aquilo que o nosso coração deseja. É provável que você não tenha observado o texto que eu li aqui de Efésios 4,18. O final do verso diz que a razão dos gentios viverem na ignorância é devido à dureza de seus corações. O Senhor disse em Jeremias 17,9 o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o pode compreender? Sabe o que acontece? É muito provável que nós estejamos desejando coisas enganosas. É por isso que estamos ainda sendo ignorantes. Você deseja o que é enganoso, você vai ficar debaixo dessa condição. O nosso coração, ele pende para muitas direções. Tem direções que o seu coração pende, que você acha que aquilo vai te fazer bem, você acha que aquilo vai te levar para um lugar onde as coisas vão ficar mais claras para você, mas não vai. Vai te levar para um lugar mais escuro, onde as coisas vão ficar mais confusas, onde você vai ter cada vez menos respostas. Porque o nosso coração, ele pende para muitas direções. É por isso que eu disse que nós vamos mudar o que o nosso coração deseja. Porque quando o nosso coração muda aquilo que ele deseja, ele vai pender para a direção certa. Mas aqui Jeremias diz que o enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Entenda que existe um trabalhar das trevas para mantê-lo debaixo de ignorância, irmão. Hoje o diabo trabalhou o dia inteiro para deixar você debaixo da sua ignorância. Quem? Agora me responda. Quem aqui de vocês tirou um tempo para abrir a sua Bíblia na sua casa e ler a palavra? Olha que vergonha. Levanta a mão que eu quero ver. Eu quero envergonhar você. E o resto? Ficou confortável com a ignorância? E o resto? Ficou se sentindo bem para ficar no TikTok, no Instagram e no escambau A4? O resto fez o quê? Estava confortável em não conhecer mais? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, irmão? Existe um trabalhar para manter você debaixo de trevas. E isso só está sendo bem sucedido por causa de uma coisa: que nós acabamos cooperando com as trevas. Você e eu acabamos nos eximindo do conhecimento. Quando você se exime de conhecer, sabe o que você está? Sabe qual a mensagem que você está dando? Vem cá, ignorância. Vem cá, trevas. Me dá a sua mão aí que eu vou pegar na sua mão e vou andar lado a lado com você. Quando você se exime de conhecer, você está desejando andar de mãos dadas com as trevas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz assim, que o saber ensoberbece. Você está falando para eu buscar conhecimento. Eu não vou ficar soberbo, pastor. O saber que ensoberbece é aquele que não está disposto a ser praticado. Porque o saber verdadeiro, o conhecimento verdadeiro que quer ser praticado, vai manter você na luz, vai manter você humilde. Eu gosto de uma frase do pastor Edwin Luther. Ele fala assim que na guerra ninguém fica soberbo por muito tempo. Eu quero te dizer uma coisa: quando você está disposto a pôr o conhecimento em prática,
você vai enfrentar batalhas. A gente gosta de dizer assim, vê se esse não é o seu retrato, irmão. Vê se esse não é o seu retrato. A gente gosta de dizer assim, estou enfrentando lutas, estou enfrentando batalhas, e não sei o quê. Não, você não está enfrentando lutas e batalhas. Porque se você não está de mãos dadas com a luz, você já perdeu essa guerra. Você já anda derrotado debaixo de trevas. Porque quando você quer colocar o conhecimento em prática, você compra briga, irmão. Quando você quer colocar a verdade em prática, você compra briga. Só que alguns de nós falam assim, eu estou enfrentando uma batalha. Não, você não está enfrentando batalha, porque quem está lutando é quem está em pé, porque quem já caiu não luta mais. Quem já caiu está ali. As trevas estão avançando contra nós. Você consegue ver isso? Olha num contexto de sociedade. Olha o contexto da sociedade em relação à igreja. Você não consegue perceber que as trevas estão avançando contra nós? Sim. E o que nós estamos fazendo? Alguns estão dando as mãos para elas. Vem cá, trevas. Vem cá. Pode andar comigo, anda lado a lado aqui, vem cá. Seja o meu companheiro. Vem cá, ignorância. Deixa eu aceitar tudo que o mundo diz, ignorância. Não. É melhor aceitar o que o mundo diz do que gastar tempo para descobrir o que Deus tem a dizer. É mais fácil aceitar tudo o que a palavra dos homens tem sido direcionada para mim, porque se eu tiver que gastar tempo para ir com Deus, isso vai exigir muitas coisas de mim, então deixa assim mesmo. E aí, querido, você vai dia a dia caminhando na mesma direção que o mundo, sucumbindo com o mundo. Paulo diz que os que estão no mundo estão o quê? Diga, perecendo. Olha a condição que a ignorância traz para as pessoas. Perecimento. Olha a condição que a luz traz para as pessoas. Libertação. Está vendo a diferença? Conhecimento traz vida, irmão. Solte as mãos das trevas. É preciso você se apegar ao conhecimento do Senhor. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecer. Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecer. Para que você se esforça? Para o que você se esforça? Todos os dias você se esforça no seu trabalho para fazer o melhor, sim ou não? Mas qual é o seu outro trabalho além do trabalho que você tem? Aqui diz: conheçamos e esforcemos em conhecer o Senhor. Esse é o seu segundo trabalho. Você é um Júlio. Você tem dois trabalhos, irmão. Você tem um trabalho natural, mas você tem um trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual se consiste em conhecer. Posso ouvir um amém? Amém. Porque ele continua dizendo: o que acontece com quem continua conhecendo? Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém. Veja, tão certo como nasce o sol nasce trazendo o quê? Luz. Mas da onde vem essa luz? Ele diz: quando você conhece e continua conhecendo. Quem vai dar mais tempo para a palavra de Deus aqui na sua vida? Quem vai dar mais tempo para conhecer o Senhor? Você vai só vir para cá e tá bom. Sabe, querido, a maioria de vocês aqui sabe de algo. Vou dizer algo para vocês aqui. A maioria de vocês sabe disso que eu vou dizer. Só que eu decidi não me comportar como um chefe de ninguém aqui nesse lugar. Se alguém aqui falar que eu sou o chefe, é mentira. Vocês sabem que eu decidi não me comportar como um chefe de vocês aqui, sim ou não? Sabe o que eu preferi fazer com vocês? Instruir vocês e confiar que cada um, debaixo da liberdade que tem, escolheria do jeito certo.
Vocês não podem dizer que eu sou um pastor xerife, que manda, que exige. Ontem a gente estava conversando ali, eu, a minha esposa e algumas pessoas, a gente estava conversando e a gente tocou em alguns assuntos e assim, eu fico esbalacado, porque tem igrejas em que o pastor ele é o chefe. Ele é o cara que manda até mais do que Deus. E se o fulano não fizer, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu decidi não agir dessa forma com vocês. Sabe o que eu decidi? Eu decidi trazer conhecimento para vocês. Eu decidi instruir vocês e confiar que cada um de vocês fosse escolher a coisa certa. Só que eu devo confessar algo. É agonizante para mim ver que alguns de vocês optam por decisões tão erradas. É complicado. Decisões erradas que não levam vocês para a luz. Esse é o preço por aquilo que eu escolhi agir. Porque quando você escolhe dar liberdade para as pessoas, você está escolhendo ver elas agirem certo ou errado. Se agirem errado, você está escolhendo ver as consequências. E isso é agonizante. Porque quando eu olho para alguns, eu vejo o quão errado eles estão escolhendo as coisas. E quando eu falo a respeito disso, estou me referindo a respeito do conhecer a Deus. Estou dizendo que você deve conhecer mais a Deus, mas você vai continuar escolhendo não conhecê-lo. Eu estou te dizendo que você deve ir para a luz, mas você vai continuar não indo para a luz. Agora, talvez se eu fosse um xerife, como muitos são, e te exigisse, talvez você funcionaria um pouco mais, mas funcionaria debaixo de pressão, debaixo de lei. E eu não quero te dar lei, irmão. Eu quero com que você aprenda a usar a sua liberdade para conhecer. Mas você está optando o quê? Você opta por continuar debaixo de ignorância. Você opta por pôr tudo à frente do Senhor. Essa é a verdade de muitos lugares. Essa é a verdade de muitas pessoas. Elas optam para colocar tudo à frente do Senhor. Seu pai está à frente do Senhor, sua mãe está à frente do Senhor, seu esposo está à frente do Senhor, sua esposa está à frente do Senhor, seus filhos estão à frente do Senhor, seu trabalho está à frente do Senhor, suas amizades estão à frente do Senhor, tudo está à frente do Senhor. É impossível você se dar bem na vida colocando tudo à frente do Senhor. Você consegue entender isso? Pastor, o que eu vou fazer com essas coisas? Eu vou desprezá-las? Não, elas têm o seu lugar, mas não é à frente do Senhor. Pastor, mas a Bíblia diz assim que aquele que nega os seus é pior do que o incrédulo. Deus não está mandando você negar os seus. Ele só está falando assim, me ame acima de tudo isso. Qual que é o mandamento, querido? Qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus acima do quê? E todas as coisas incluem o quê? Só que você opta por sempre estar colocando outras coisas à frente. E aí sabe o que acontece, querido? As trevas crescem diante dos seus olhos. Quem coloca tudo à frente do Senhor terá grandes trevas diante dos seus olhos. Vai andar assim, sabe, tateando. Tropecei. Por que você tropeçou? A resposta é simples, você coloca tudo à frente do Senhor. Como é que você quer ter luz, se Deus não é a luz diante de você? Luz para os meus pés é a tua palavra, é lâmpada para os meus caminhos. É o conhecimento de Deus que vai clarear as coisas diante de você, irmão. Eu vou reler Efésios 4, 17 e 18, estou começando a ir para o final. Paulo disse, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Eu entendo esse verso 18 de duas maneiras. Aqui diz que os gentios estão separados da vida de Deus. Escute isso. Não é apenas da vida eterna com Deus, mas também da vida que Deus pode proporcionar aqui nessa terra. Veja, os gentios não estão separados apenas da vida eterna, mas também da vida que Deus pode proporcionar nessa terra. Agora, eu olho para muitos de nós e estamos vivendo do mesmo jeito. Você está separado da vida eterna de Deus? Você está separado da vida eterna de Deus?
Não. Mas por que nós estamos separados de viver a vida que Deus pode proporcionar para nós nessa terra? Porque estamos obscurecidos no nosso entendimento, ofuscados no nosso entendimento. Os nossos olhos não estão vendo o que precisam ver. Talvez o impeditivo para isso seja aquilo que nós estamos escolhendo amar mais. Querido, que você está escolhendo amar mais é o que está abrindo ou fechando os seus olhos. Aquilo que você mais ama é aquilo que mais abre ou fecha os seus olhos. Se você amar a coisa errada, cada vez menos os seus olhos verão. Mas se você aprender a amar a coisa certa, mais os seus olhos se abrirão. Não podemos nos esquecer do que Jesus disse em João 3,19. 3,19. Jesus disse assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Repito, o que você está amando mais? Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens optaram por amar mais as trevas. Eles optaram por permanecer debaixo de ignorância, fazendo o que querem, na vaidade dos seus pensamentos. Eles optaram por não conhecer. Um dia, Lúcifer, ele andou sobre o brilho das pedras afogueadas no jardim de Deus. Pastor, eu nem sabia que existia isso. Pois é, você não lê Bíblia, você não sabe o que existe. Um dia Lúcifer andou entre as pedras afogueadas de Deus, no jardim de Deus. Ele recebeu um nome que significa portador da luz. Do que Jesus chama você? Vós sois a luz do mundo. Mas veja que Lúcifer acabou se perdendo em si mesmo. E achou-se então trevas no seu coração. Então ele cai. E o que ele está querendo fazer comigo, com você? Veja, alguém que foi chamado de o portador da luz, mas porque se envolveu em trevas e caiu, ele sabe que nós somos chamados de luz do mundo. Ele quer nos envolver na mesma treva para nos derrubar. Ele andou sobre o brilho das pedras afogueadas. Você, sem saber, pode estar andando no jardim de Deus, no brilho das pedras afogueadas. Por isso que você brilha, mas Ele quer te ofuscar a sua visão, ofuscar o seu entendimento, o seu conhecimento, para que na mesma queda que Ele teve, você tenha. Eu disse isso aqui esses dias, querido, a luz que nós somos é consequência da luz que reflete em nós. Se você não está debaixo da luz, você não pode refletir luz. A declaração de Jesus, vós sois a luz do mundo, não é porque em si mesmo você é, mas é porque você está nele. É porque você está conhecendo Ele. E quanto mais você conhece, mais resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo. Se nós apagarmos essa luz, andaremos em trevas, perdidos e como os gentios, sem Deus no mundo. Tem um monte de crente andando sem Deus no mundo. Está perdido. Está perdido por quê? Porque está debaixo de trevas. Nenhum de nós vai conseguir chegar onde é preciso, enquanto a luz não for acesa. Lembra daquela parábola da dracma perdida? Lembra? A mulher perdeu aonde? Dentro de casa. Quando que ela pôde achar? Quando ela acendeu a luz e começou a limpar a casa. Acenda a luz. Olha para a cara desse seu irmão, com cara de profeta, com cara de mal, e fala para ele: acenda a luz. Acenda a luz. Pastor, como é que eu acendo a luz? Pastor, como é que eu acendo a
conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mas se você continuar optando pela ignorância como seu parceiro mais próximo, você não vai ver o que você precisa. Vai continuar sendo separado da vida de Deus. Olha, irmão, fomos separados para viver com, não sem Ele. Mas é como muitos de nós estamos contentando em vivermos sem Ele. Engraçado que a gente se contenta em ser chamado de cristão e filho de Deus, mas se contenta também em viver sem Ele. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você gosta de ser reconhecido como filho de Deus? Quem gosta? Mas por que você se contenta em viver sem Ele? Ah, não, é importante que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou crente. Mas você está se contentando em viver sem o Deus, sem o Cristo que te torna crente? Não, pastor, não, eu vou na igreja quarto domingo. Mas e o conhecimento pessoal que você deveria ter? E a luz que deveria continuar brilhando em você? Vou dizer isso e vou terminar. Volto naquilo que eu falei. Para os judeus, o templo era corrompido quando os guardiões negligenciavam seus deveres. Pare de negligenciar o seu dever, porque isso está trazendo corrupção. Isso está impedindo com que a luz brilhe aí. Lá no tabernáculo tinha que ter luz, tinha que ter alguma fonte para iluminar. Lá no Santo dos Santos, a luz era Ele. Uau! Você quer ser luz sem ter Ele? Você quer ser luz sem estar na presença dEle? Dê passos, porque eu quero te dar uma palavra. O dia vai nascer. Eis aí as trevas. Elas estão passando, mas a luz está chegando. Quem vai brilhar? É quem tem conhecido. É esses que vão brilhar. Não é o que acha que sabe. É o que de fato tem conhecido. Por experimentar. Aí sim, nós caímos naquilo que a Bíblia diz, o saber ensoberbece. Tem gente que quer saber só para discutir opiniões. Isso aí traz soberba. Agora, se você quer conhecer porque você quer desfrutar, é outra história. Aí você pode brilhar, irmão. Amém? Tem pessoas dependendo da luz que há em ti. Mas cuidado, para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque se forem trevas, quão grandes trevas serão. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, cuide para que os seus olhos sejam bons. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará coberto de trevas. E quão grandes trevas serão. Quem entendeu essa palavra? Amém. Deixa a luz brilhar nos seus olhos.